Pra você, quão importante é o gatilho mental da escassez para se fazer um 6 em 7? Ele é o atacante dos gatilhos mentais. Ele é o atacante, ele finaliza a parada. Ele finaliza. Não adianta nada ter só um atacante. Então, se você não tiver botado reciprocidade, autoridade, prova social, o atacante não funciona. A bola não chega lá na frente. Mas o escassez é um matador. Também adianta menos você colocar os outros e não ter um atacante forte que vai lá marcar o gol. Ou no basquete o arremessador, o cara que marca o ponto. Então, o escassez é a finalização. Então, ele é importante, mas não age só. Interessante essa perspectiva. Só não adianta. Interessante. A gente selecionou alguns estudos aqui sobre escassez. E olha que interessante. Um experimento de 1975, 3 pesquisadores, eles queriam avaliar como funcionava a questão de oferta e demanda, né? E aí eles fizeram o seguinte, eles botaram as pessoas em uma sala, né, individualmente, e nessa sala tinha 2 jarras com cookies, né, cheio de cookies. Nas 2 jarras, os mesmos cookies. Biscoitos. Os biscoitos, exatamente. Entendi. E as 2 jarras iguaizinhas, com os mesmos cookies. Beleza, primeiro grupo selecionava qual... Comia um dos cookies e falava qual que ele gostou mais. E aí alguns falaram que gostaram mais da jarra da esquerda, outros que falaram que era mais da jarra da direita, mas ficou muito empatado porque estava muito similar, né? Para o segundo grupo, eles fizeram diferente. Eles botaram as mesmas 2 jarras, porém, numa jarra ela estava cheia de cookies e na outra jarra só tinha 2 cookies. Isso em 1975. 1975. E eram exatamente os mesmos cookies da mesma fábrica, com os mesmos ingredientes. E não é que as pessoas preferiam o cookie da jarra que tinha menos. Elas achavam mais gostoso, falavam, não, esse cookie aqui é melhor. Esse cookie é bom. Então... As pessoas naturalmente... E é muito importante falar que a gente acha que tem um racional nisso tudo, mas eu acredito que essa decisão foi feita no subconsciente. Lá atrás, o nosso cérebro foi pré-programado. Mesmo quando a gente... tem pouca linguagem ou pouca racionalização, a decisão é tomada no límbico, ele toma na decisão. Às vezes, o racional vai lá e complementa e racionaliza a decisão que já foi tomada, inclusive hoje com os fMRIs, né? Porque MRI, que é a ressonância magnética, tira fotos do cérebro. Fotos. É como se fosse um fotógrafo. O fMRI, que eu não sei como é que chama em português, que é uma ressonância magnética como se fosse um filme. Então ele não só agora vê fotos, como vê o filme da parada. E o filme adiciona uma coisa à foto, que é... motion, né? Tempo. O filme adiciona tempo à foto. O que é o filme? É uma coleção de fotos organizadas pelo tempo. Então o que acontece? Ali ele consegue ver o cérebro límbico, né, o cérebro emocional acendendo primeiro, tomando a decisão, e aí depois ele passa para o cérebro racional, né, aquela parte, o neocórtex frontal que fica mais na superfície, o dever de racionalizar aquela decisão. É aquela pessoa que, eu já não gosto disso, deixa eu justificar por quê, eu já não gosto daquele partido, agora aí você começa a racionalizar depois. Então, mesmo quando você acha que você está tomando a decisão por racionalidade, muitas das vezes, mesmo quando você acha, a decisão já foi tomada. E tem tanto aquele fear of missing out, né, cara? Aquele medo de não estar com a maioria também é um negócio muito primitivo, né, cara? Porque quando você tendia a não estar com a maioria, não tomar uma decisão rápida... você tendia a ficar para trás, a ter problemas com isso, né, cara? Morrer. E lá atrás era o quê? Qual que era a condição? Se tinha menos daquela fruta, quer dizer que aquela fruta era... melhor também. Melhor. Porque as pessoas preferiram aquela fruta. Então era um sinal, era um atalho de decisão. A escassez é como se fosse isso. E desde o princípio a gente treinou tanto a nossa parada que ela não está mais nem no racional. Veja bem, quando a gente começa uma coisa... Quando a gente começa a aprender uma coisa, ela está no racional. Você começou a aprender a dirigir, o Gui não, que o Gui não dirige, mas... Já dirige, sim, pô. Pô, você tem carteira, Gui? Mas tá vencida, mas eu tenho. Tá vencida a carteira, então tá bom. Então quando a gente vai dirigir, primeiro a gente passa aquela série de comandos aonde? No racional, a gente fica ali no racional. Depois de um tempo de muita prática, ele vai pro subconsciente. Então a gente consegue dirigir sem perceber que tá dirigindo. Marcha, embreagem, direção, acontece tudo automático. Tudo automático. A
Tudo para economizar energia, né? Tudo automático, tudo para economizar energia. E aí o cérebro, aquela parte fica, sei lá, vai tomando conta daquela parada. Tal que o racional pode pensar em outra coisa. Tipo, sei lá, falar com a sua esposa, chamar a atenção dos filhos, ou pensar em alguma coisa, entrar no celular, ver o grupo de Telegram, que muita gente faz isso, né? É muito louco quando a galera entra no celular durante a direção, que não é uma boa coisa, mas a mesma coisa. Então o escassez, ele já veio, ele já entrou nessa parada há muito tempo. Então ele já tá no subconsciente. E agora, se você quiser racionalizar a direção, você consegue? Consegue. Olhando para trás, você fala, eu pisei na embreagem por causa disso. Eu virei a esquerda por causa disso. Eu cruzo a mão ou não cruzo a mão no volante por causa disso. Então é fácil racionalizar. Mas o fato de você estar racionalizando não quer dizer que o racional tomou a decisão. A decisão já foi tomada rapidamente antes. E a gente tem menos controle, né? Quando é lado emocional, a gente não é tão controlável igual o racional, né? É menos controle. O controle vem de onde? Do racional. É o único que controla. E por mais... O outro você tenta influenciar. É quase um outro ser. Esse ser que está falando com você não é o límbico. O límbico não fala, ele não tem linguagem. Inclusive é o que difere a gente de um macaco ou de um jacaré. A gente pode tentar controlar quase que se fosse a máquina. Influenciar a máquina, saber o que estimula a máquina. Do mesmo jeito que você tenta controlar o que? Um cachorro. Mas é quase que você tivesse um animal dentro de você. E essa é a única coisa que o ser humano tem, né? Essa capacidade de controlar, essa capacidade de falar. E veio com linguagem, né? E o controle em si, para você controlar, você tem que dar um quê? Um comando. Comando é o quê? Linguagem. Linguagem. E aí, às vezes, você consegue estimular aquele cachorro, até você mesmo. Com isso, às vezes, não.